No vídeo de hoje você vai aprender como acionar MOSFETs na configuração Half-Bridge usando o CIR2110 ou CIR2111. Bom pessoal, decidi gravar esse vídeo porque esses gate drivers da família IR21, como é o caso do IR2110 e o IR2111, são muito famosos aí na eletrônica de potência e muitas pessoas têm dúvida de como utilizar esses gate drivers. Além disso, a configuração Half-Bridge de MOSFETs ou IGBTs é muito utilizada em diversas topologias de conversores. Só para vocês terem uma noção, vou citar aqui alguns tipos de conversores CC-CC que utilizam essa configuração. Então temos o conversor Buck síncrono, conversor Boost síncrono, conversor Buck Boost síncrono, o Half-Bridge em si, conversor Full Bridge, conversor DAB, entre vários outros. Já no caso dos inversores de tensão, temos três exemplos principais, que são os inversores Half-Bridge, inversor Full Bridge e o inversor trifásico de 2 níveis. Mas antes de entrarmos a fundo nesse assunto, eu quero recapitular com vocês os circuitos de comando ou gate drivers, como desejarem, que já estudamos em vídeos anteriores. Essa simulação mostra o circuito básico para acionamento de MOSFETs low side, que é quando o source do MOSFET está referenciado no mesmo GND do circuito de comando. Então repare que esse circuito é dividido em dois estágios de amplificação. Primeiro temos um estágio que amplifica a tensão através dessa configuração de emissor comum, e depois temos o estágio que amplifica a corrente utilizando essa topologia push-pull. Isso é necessário porque normalmente o MOSFET ou IGBT é acionado com tensões entre 10 e 15 volts, e na maioria das vezes o circuito de controle opera com tensões menores, na casa de 3.3 ou 5 volts, porque hoje em dia é muito comum utilizar microcontroladores para acionamento de conversores chaveados. Mas se utilizarmos um circuito de controle analógico que já forneça uma tensão adequada para acionamento do interruptor de potência, não é necessário esse estágio de amplificação da tensão. Mas um amplificador de corrente ainda se faz necessário, porque esse tipo de semicondutor, tanto o MOSFET quanto o IGBT, possui capacitâncias intrínsecas, que requerem correntes relativamente altas durante a carga e descarga, pelo menos do ponto de vista do circuito de controle, que não consegue fornecer correntes muito altas. E hoje em dia é muito fácil encontrar CIs que já integram todos esses componentes em um único encapsulamento, e assim fica muito simples acionar os MOSFETs na configuração low side, que é o que acontece no caso do conversor Boost. Mas quando precisamos acionar um MOSFET high side, que é quando o source não está referenciado no GND do circuito de comando, e isso ocorre por exemplo no conversor Buck, temos um desafio muito maior porque a tensão aqui no source varia. Então não podemos simplesmente aplicar uma tensão de 15 volts no gate, porque quando o MOSFET começa a entrar em condução, a tensão no source começa a aumentar e aí a gente não mantém os 15 volts entre o gate e o source. Isso ficou muito bem explicado no segundo vídeo sobre circuitos de comando para MOSFETs. Se você tem curiosidade de entender melhor isso, recomendo assistir esse vídeo. E uma solução típica para contornar esse problema é utilizar um gate driver baseado em capacitor de bootstrap. Observe que esse circuito é muito semelhante ao anterior, então a gente também tem aqui uma etapa de amplificação da tensão, mas o amplificador de corrente ele é referenciado aqui ao source do MOSFET e não mais ao GND do circuito de comando. Além disso, a tensão que é utilizada para acionar o MOSFET não é mais a tensão da fonte aqui de 15 volts, e sim a tensão sobre o capacitor de bootstrap. Então, de modo resumido, quando o MOSFET está bloqueado, a tensão nesse terminal do capacitor é referenciada aqui ao GND, então esse diodo, que a gente chama de diodo de bootstrap, ele fica diretamente polarizado, carregando assim o capacitor C1 com a tensão de 15 volts. No momento que o sinal PWM aqui da entrada aciona o MOSFET, essa tensão do capacitor é utilizada aqui para polarizar o estágio de amplificação de corrente e assim gerar o pulso de comando entre o gate e o source. E notem que mesmo que a tensão aqui no source aumente, a tensão em cima do capacitor vai aumentar proporcionalmente porque ele estava previamente carregado com 15 volts. Dessa forma a gente consegue manter sempre essa tensão entre o gate e o source ali pelo menos próxima desse valor inicial. Lógico que o capacitor vai descarregar um pouquinho, mas aí a gente projeta esse circuito para que a tensão ainda fique no nível adequado. E o que acontece agora se a gente quiser acionar os MOSFETs na configuração Half-Bridge, que possui tanto o MOSFET low side quanto o MOSFET high side? Bom, basta a gente unir esses dois circuitos compondo aqui um gate driver dedicado para essa configuração Half-Bridge. Então aqui embaixo a gente tem aquele mesmo circuito que vai acionar o MOSFET low side, e na parte de cima a gente tem o circuito baseado em capacitor de bootstrap. Então a gente precisa simplesmente fornecer os pulsos de comando para cada um desses circuitos. Obviamente que eles precisam funcionar de forma complementar, para a gente não gerar
um curto-circuito aqui na fonte de entrada. Se a gente acionar os dois MOSFETs simultaneamente, a gente vai gerar esse curto-circuito, né? Então a gente vai gerar um pulso de comando primeiro para o circuito de cima. Quando esse pulso de comando for para nível baixo, por exemplo, o circuito de baixo vai para nível alto e vice-versa, né? Então só para vocês entenderem melhor o funcionamento, eu vou rodar aqui a simulação. E aí a gente tem aqui no primeiro gráfico os pulsos gerados aqui na entrada do circuito. Então, como eu falei para vocês, eles funcionam de forma complementar. E aqui no segundo gráfico eu já tenho os pulsos na saída do circuito sendo aplicados aqui entre o gate e o source de cada um dos MOSFETs. Então observem que eles variam, né, de forma adequada entre 0 e 15 volts, colocando o MOSFET para operar na região resistiva, onde ele gera menos perdas por condução. E por fim, aqui em cima eu tenho a tensão que está sendo aplicada em cima dessa carga resistiva. Como a fonte de alimentação aqui é de 30 volts, conforme os MOSFETs são chaveados, a gente tem uma tensão de 0 ou 30 volts sendo aplicada em cima do resistor. E se a gente analisar aqui a corrente, ela vai ter essa mesma característica, né, seguindo a forma de onda da tensão. Mas apesar desse circuito funcionar muito bem, hoje em dia não tem necessidade de a gente utilizar tudo isso de componente. Existem diversos CIs dedicados para esse tipo de aplicação, como é o caso do IR2110 e IR2111 que vamos estudar agora. Bom, entrando aqui no datasheet do IR2110, a gente já consegue perceber que ele é capaz de fornecer e drenar até 2 amperes nos pinos de saída para o gate dos MOSFETs ou IGBTs, né? Então é uma corrente relativamente alta, permite utilizar aí até módulos IGBTs de maior potência ou acionar MOSFETs em uma frequência mais elevada, né? A sua tensão de alimentação é de 10 a 20 volts e essa tensão corresponde também aos PWM de saída, então já está num nível adequado para acionamento de MOSFETs e IGBTs, né? Mas ele também suporta a lógica TTL na entrada, né? Operando aí com tensões de 3.3 ou 5 volts. Mas para isso é necessário alimentar o circuito lógico com uma tensão diferente do circuito de comando em si, né? Então observe que a gente tem 2 pinos de alimentação, tem o VDD que é para a parte lógica e tem o VCC que é para a etapa de comando e aqui para o capacitor de bootstrap. Então se a gente alimentar o circuito lógico com uma tensão de 3.3 ou 5 volts, a gente pode entrar aqui ó, com sinais PWM no HIN que é referente aos pulsos do MOSFET high side e o LIN que é referente aos MOSFET low side. Então a gente pode utilizar aqui sinais com a lógica TTL. Isso permite utilizar, por exemplo, um microcontrolador para gerar os sinais PWM e conectar direto aqui no nosso gate driver, né? Mas se a gente quiser utilizar sinais PWM com uma tensão maior, já na casa dos 10 a 20 volts, é necessário alimentar aqui o circuito lógico também com a tensão de VCC. Então a gente pode conectar esses 2 pinos e utilizar apenas uma tensão para alimentar o circuito, né? O circuito ainda possui essa outra entrada chamada de SD, que é referente ao circuito de shutdown. Então se esse pino estiver em nível lógico baixo, o CI funciona normalmente, gerando aqui na saída os pulsos de comando para os MOSFETs, mas se a tensão nesse pino for para nível lógico alto, os pulsos de comando aqui na saída são desabilitados. Assim a gente consegue até implementar circuitos de proteção que vão ativar ou desativar esse pino, né, dependendo das condições de operação do circuito. Se ocorrer alguma falha, o nível lógico desse pino vai para nível alto e a gente desabilita os MOSFETs protegendo o conversor. Aqui desse outro lado temos os pinos referentes à etapa de saída do gate driver. Então observe que aqui é o pulso de comando para o MOSFET high side, no pino HO. Temos também a referência para o circuito de high side que é conectada no source do MOSFET. Aqui embaixo temos o pino de comando para o MOSFET low side. No caso, a referência aqui, o COM, ela é conectada ao ground do circuito de potência. E é interessante que a gente consegue também separar as fontes de alimentação da parte de potência e da parte lógica, né? Então, se vocês observarem aqui o VDD, que é referente à alimentação do circuito lógico, ele é referenciado ao VSS. Já a etapa de potência é referenciada aqui ao pino COM. Então, apesar deles serem conectados internamente, a gente consegue separar esses 2 circuitos no layout e assim evitar que a parte de potência ou o retorno de corrente da parte de potência influencie aqui na etapa de controle, né? Bom, além disso, precisamos colocar aqui alguns capacitores de desacoplamento, né, entre os pinos de alimentação. Aqui em cima a gente tem um capacitor de bootstrap entre o pino VB e o VS e o diodo de bootstrap conectado dessa forma aqui, com o cátodo ligado ao capacitor de bootstrap e o anodo ligado ao VCC. Então, quando o MOSFET de baixo estiver em condução, esse diodo vai ficar polarizado e aí a gente carrega aqui o capacitor de bootstrap com a tensão de VCC através do MOSFET low side.
Aqui temos o diagrama de bloco dos circuitos internos desse componente, então notem que ele também possui aqui a etapa de amplificação de corrente na saída. Aqui ele está utilizando MOSFETs em vez de BJTs, mas a topologia é a mesma. Também temos aqui alguns circuitos de proteção, ele monitora tanto a tensão VCC quanto a tensão do capacitor de bootstrap, e se essa tensão cair abaixo de um limite, ele atua proteção, desabilitando os pulsos, né? Então ele tem uma proteção de undervoltage aqui. Na entrada a gente também tem um circuito que amplifica a tensão, que é chamado aqui de level shift. Então se a gente utilizar uma tensão VDD menor do que a VCC, né, caso a gente queira operar com uma lógica TTL, esse circuito vai amplificar a tensão de VDD para VCC, né. Além disso, todos os pinos de entrada passam aqui por Schmitt triggers, e isso acaba filtrando os ruídos, né, desses pulsos. Então se a gente tiver aqui ruídos em alta frequência, acabam sendo filtrados e isso aumenta a robustez do nosso circuito, né. Mas para vocês entenderem melhor o funcionamento desse circuito, vou mostrar agora uma simulação no LT Spice e depois a gente vai para a bancada ver isso funcionando na prática. Se você quer ver o circuito funcionando, me acompanhe até o final do vídeo. Aqui estou emulando uma aplicação onde eu vou gerar os pulsos PWM com uma lógica TTL, então eu estou utilizando duas tensões para alimentar o circuito. Para o circuito de comando eu estou utilizando 15 volts e para o circuito lógico eu estou utilizando aqui 5 volts. A etapa de potência aqui no half bridge é alimentada com 30 volts nesse caso. Eu esqueci de falar, mas o IR2110 suporta até 500 volts aqui na alimentação do half bridge, né? Isso porque essa tensão ela vai acabar aparecendo em cima do capacitor de bootstrap. Então, querendo ou não, o CI acaba lidando com essa alta tensão. E se a gente olhar aqui no datasheet, o IR2110 suporta até 500 volts e o IR2113 suporta até 600 volts. Nessa faixa de tensão já é possível utilizar esses gate drivers para acionar inversores trifásicos aí com tensões de linha de 220 ou 380 volts RMS. Voltando aqui para a simulação, nesse primeiro gráfico eu tenho os sinais PWMs de entrada aqui do CI, né? Então eu estou utilizando aqui a tensão de 0 a 3.3 volts, operando de forma complementar. No segundo gráfico eu já tenho a tensão entre o gate e o source de cada um dos MOSFETs e por fim eu tenho a tensão e a corrente em cima da carga. Então notem que o circuito está operando corretamente, igual àquela outra simulação que eu mostrei para vocês, e utilizando bem menos componentes, né? Mas temos um problema aqui que eu ainda não mencionei para vocês. Eu vou mostrar como está se comportando a corrente fornecida pela essa fonte de entrada aqui que está alimentando o half bridge. Olha só, a corrente está apresentando aqui alguns picos muito elevados, aqui na casa de 500 amperes, durante as transições dos pulsos. Isso ocorre porque eu gerei aqui os pulsos complementares, mas se vocês notarem, eles se cruzam aqui durante um certo intervalo. E se a gente analisar a tensão entre o gate e o source de cada um dos MOSFETs, observem que eles vão conduzir, né, por um pequeno intervalo aqui de forma simultânea. E como eu falei para vocês, nessa configuração half bridge, a gente não pode colocar os MOSFETs para conduzir ao mesmo tempo, senão a gente causa um curto-circuito aqui na fonte de entrada. E é exatamente isso que está acontecendo nessa simulação. Durante esse intervalo que os MOSFETs conduzem ao mesmo tempo, a gente tem aqui um pico de corrente que seria realmente danoso aqui para o circuito, né? Para contornar esse problema é necessário gerar o que chamamos de dead time, ou tempo morto, que é um intervalo entre os pulsos de comando onde nenhum dos MOSFETs conduz. Eu não vou entrar em detalhes agora de como gerar esse dead time porque eu quero gravar um vídeo específico sobre isso. Mas nessa simulação eu estou utilizando esse circuitinho bem simples e se a gente aplicar um zoom aqui agora, durante a transição dos pulsos, notem que tem um pequeno intervalo onde nenhum deles está em nível alto. Isso faz com que nenhum dos MOSFETs conduzam durante esse pequeno intervalo e assim a gente evita aplicar aquele curto-circuito momentâneo na fonte, né? Então se vocês notarem, a corrente na fonte de entrada agora tem esse aspecto aqui muito mais limpo e suave, variando aí de 0 a 2.5 amperes mais ou menos, conforme o chaveamento dos MOSFETs. Então essa é uma desvantagem do CIR2110 porque ele não gera o dead time interno. Então a gente já precisa fornecer para ele os sinais PWM com o dead time. Isso pode ser feito utilizando alguma solução de hardware, né, algum circuito lógico ali. Ou se a gente estiver utilizando um controle digital, a gente pode gerar isso internamente com o microcontrolador, né? E assim a gente chega no segundo CI que eu quero abordar aqui hoje, que é o IR2111. Ele tem um funcionamento muito similar ao IR2110, mas tem algumas características diferentes e a principal delas é que ele já gera o dead time interno, né? Se a gente observar aqui no datasheet dele, ele opera também com uma tensão no half bridge lá de até 600 volts, só que a corrente que ele consegue fornecer ou drenar na saída para acionar o MOSFET ou IGBT
é de apenas alguns miliamperes, né? Então ele consegue fornecer até 200 miliamperes e drenar até 420 miliamperes. Além disso, a alimentação dele é de 10 a 20 volts e ele não suporta a lógica TTL. Então a gente já precisa fornecer um sinal PWM com essa tensão próxima aí da tensão de alimentação. E aqui o dead time que ele gera é de 650 nanosegundos. É um SEI que possui menos pinos, tem apenas 8 pinos, enquanto o IR2110 tem 14, e por conta disso a gente acaba perdendo algumas funcionalidades. Então a gente não tem mais aquela entrada de shutdown, então não é possível desabilitar os pulsos de saída desse CI, e também precisamos aplicar apenas um sinal PWM na entrada, que é o sinal referente ao acionamento do MOSFET high side. Então internamente, se a gente analisar aqui o diagrama de blocos, ele já faz a lógica complementar através desse Schmitt trigger aqui e aplica o dead time para gerar os dois pulsos de comandos para os MOSFETs ou IGBTs. Mas agora chega de entender o funcionamento desse circuito e vamos aprender como projetar os componentes, que são utilizados como capacitor de bootstrap, diodo de bootstrap, entre outros componentes. Bom, sendo assim, o projeto se inicia pelo cálculo do tempo mínimo para carregar o capacitor de bootstrap e do tempo máximo em que esse capacitor precisa fornecer energia para o circuito de comando. Para facilitar o entendimento, vamos relacionar esses intervalos de tempo ao estado de condução do MOSFET inferior. Ou seja, como vimos, o capacitor se descarrega enquanto esse MOSFET estiver em condução e fornece energia para o gate driver enquanto o mesmo estiver em bloqueio. Uma vez que o intervalo de condução do MOSFET inferior é minimizado quando a razão cíclica é máxima, então precisamos considerar o pior caso. Isso resulta na seguinte equação, dada por 1 menos a razão cíclica máxima, multiplicado pelo período ou dividido pela frequência de chaveamento. E ainda precisamos descontar o dead time, já que ele provoca um atraso entre a borda de descida de um pulso e a borda de subida do outro. O tempo máximo que o capacitor de bootstrap deve manter a tensão entre o gate e o source do MOSFET high side pode ser calculado pela razão cíclica máxima dividida pela frequência de chaveamento, mas nesse caso é necessário somar o dead time em vez de subtrair. O próximo passo é calcular a carga elétrica total que o capacitor de bootstrap precisa fornecer para acionar o MOSFET. Lembrando que o MOSFET possui capacitâncias intrínsecas que devem ser carregadas e descarregadas durante as comutações. Esse parâmetro é calculado pela soma entre a carga total de gate, que é fornecida no datasheet do MOSFET, e a carga referente à alimentação do driver e às correntes de fuga do circuito. Isso vai ficar mais claro no exemplo de projeto a seguir. Com isso é possível obter o valor do capacitor de bootstrap, sabendo que a capacitância pode ser expressa pela carga elétrica sobre a variação de tensão. Vale destacar que essa variação corresponde à queda de tensão provocada durante a descarga do capacitor. Para se obter uma variação muito baixa, é necessário uma capacitância muito elevada. Então uma boa escolha é considerar um ΔVC entre 1% e 5% da tensão máxima de comando. Uma vez calculado o valor do capacitor, partimos para o dimensionamento do resistor de bootstrap. Esse resistor vai em série com o diodo e tem o papel de limitar a corrente de pico durante a partida, além de proteger o driver em casos de falhas catastróficas no MOSFET. O cálculo desse resistor é feito considerando que o tempo necessário para carregar o capacitor é de aproximadamente 3 vezes a constante de tempo, e que no pior caso equivale ao tempo mínimo calculado anteriormente. Dessa forma, o valor do resistor é definido como o tempo mínimo dividido por 3 vezes a capacitância. Por fim, precisamos dimensionar o diodo de bootstrap. Para isso devemos conhecer a corrente média e a corrente máxima que vai circular por ele. A primeira é dada pela carga elétrica máxima dividida pelo tempo mínimo. Já a corrente máxima equivale à corrente de pico que ocorre durante a inicialização do circuito, quando o capacitor está completamente descarregado. O seu valor é calculado pela tensão de alimentação do driver menos a queda de tensão do diodo dividido pelo resistor de bootstrap. Para exemplificar essa metodologia, estou considerando aqui o gate driver IR2111 e MOSFETs IRF740A. Aqui eu tenho alguns parâmetros de projeto que eu vou utilizar nos cálculos, como a tensão de gate de 15 volts, tensão mínima tolerada para acionar o MOSFET de 10 volts, aqui a queda de tensão no diodo de bootstrap, razão cíclica mínima e máxima, então vou utilizar uma razão cíclica máxima de 0,8, frequência de chaveamento de 24 kHz, aqui alguns parâmetros do gate driver, que é o dead time de 650 nanosegundos, a carga elétrica total para acionar o MOSFET, a carga elétrica total de gate de 36 nanocoulomb. Esses parâmetros a gente encontra no datasheet do MOSFET. E aqui aquelas correntes de fuga para a gente calcular a carga total necessária para o capacitor de bootstrap fornecer ao circuito. Então a gente tem a corrente quiescente do driver de 100 microamperes, a corrente de fuga do driver que é 50 microamperes, a corrente de fuga do gate para o source do MOSFET e a corrente de fuga do diodo. Alguns application notes e outras referências também utilizam apenas a corrente de quiescente do driver porque é mais expressiva aqui. Então
Então eles nem consideram muito essas correntes de fuga. Mas aqui eu vou considerar todas só para exemplificar. Bom, então aqui a gente tem os resultados dos tempos mínimos e máximos para a operação do bootstrap, do capacitor de bootstrap, né? A carga elétrica total é calculada então pela carga de gate mais as correntes de fuga vezes o tempo máximo que o capacitor de bootstrap deve fornecer essa energia para o circuito, né? Que resultou aqui em torno de 41 nanocoulomb. E aí eu defini aqui qual que seria a queda de tensão máxima tolerada em cima do capacitor de bootstrap, né? Então se eu tenho uma tensão de VCC de 15 volts e eu tolero uma tensão de gate de até 10 volts, e desconsiderando aqui também a queda de tensão do diodo, eu teria uma queda de tensão máxima de 4 volts. Então dessa forma, dividindo a carga elétrica pela variação de tensão, eu teria uma capacitância mínima de 10 nanofarad. Então eu preciso utilizar um capacitor de bootstrap com uma capacitância mínima de 10 nanofarad, senão eu vou ter uma queda de tensão maior que 4 volts, né? E aí a gente já não consegue acionar o MOSFET ali de forma adequada. E para a capacitância máxima eu considerei aqui uma variação de apenas 1%, né? Em cima desses 15 volts, e eu cheguei aqui no valor de 274 nanofarad. Então eu posso considerar algum capacitor dentro desse intervalo e eu escolhi o valor comercial de 220 nanofarad. Com isso eu já consigo calcular o resistor de bootstrap, que resultou em 11 ohms, e a gente precisa escolher um valor igual ou menor, né, o menor mais próximo, porque se a gente escolher um valor maior, o capacitor vai levar mais tempo para carregar e aí a gente pode acabar aumentando as perdas aí no diodo de bootstrap, no próprio resistor e até mesmo no MOSFET, como vou mostrar para vocês depois. Então eu peguei o valor comercial de 10 ohms e por fim eu tenho aqui os esforços de corrente em cima do diodo de bootstrap. Tem uma corrente média, no pior caso aqui de 5,3 mA, então normalmente essa corrente é bem baixinha. E a corrente máxima ocorre durante a inicialização do circuito, né, que resultou aqui em 1,43 amperes. Então esses valores estão adequados para utilizar o diodo IN4148, que eu vou considerar aqui na prática, mas lembrando que esse diodo tem que ser extremamente rápido para essa aplicação, preferencialmente um diodo Schottky, né? E também ele deve suportar a tensão de alimentação do half bridge, né? A tensão do barramento CC. No meu caso, só para exemplificar, eu também estou utilizando 15 volts, mas se fosse para uma aplicação de um inversor, por exemplo, onde a tensão no barramento é de 400 volts ou 600 volts, esse diodo de bootstrap precisa suportar essa tensão. Bom, agora vamos ali para a bancada ver esse circuito funcionando na prática. Aqui na protoboard eu tenho um circuito montado para a gente testar esse gate driver. Essa é a primeira etapa responsável por gerar os pulsos de comando. Como eu estou sem meu gerador de funções aqui no momento, eu utilizei um CI555, uma configuração que permite ajustar a razão cíclica através de um potenciômetro. Então o circuito foi projetado aqui para gerar um PWM com frequência de 24 kHz e a razão cíclica ajustável. Esse pulso ele sai aqui do pino 3 do 555 e vai para a etapa de gate driver, que é formada pelo CI-R2111. Então aqui eu tenho o capacitor de bootstrap de 220 nanofarad, eu tenho aqui o diodo de bootstrap, que é o IN4148, né? E os resistores de bootstrap aqui. Além disso, tem aqui mais dois resistores, que são os resistores de gate, que vão para o MOSFET low side, que é esse aqui de baixo, e o MOSFET high side, formando aqui a configuração half bridge. E aí na saída eu utilizei aqui uma carga resistiva de 22 ohms, que consome uma corrente bem baixinha, mas para esse teste está ok, porque a gente está mais preocupado com a etapa de comando aqui, a etapa de acionamento dos MOSFETs. Analisando o funcionamento do circuito, aqui no osciloscópio eu tenho no canal 2 em azul o PWM, que está sendo gerado pelo CI555. Em amarelo eu tenho a tensão na saída do estágio half bridge, né, que é a tensão no nó de comutação em cima da carga resistiva. Então a tensão no nó de comutação vai apresentar a mesma frequência e a mesma razão cíclica do PWM. Então aqui a gente tem uma frequência em torno de 23,6, 23,5 kHz e uma razão cíclica de 42,8%. Então, como eu falei, esse circuito permite ajustar a razão cíclica através do potenciômetro, né? Então, a gente consegue aumentar aqui. Então, agora eu tenho uma razão cíclica em torno de 70%. E posso diminuir também, deixá-la com um valor menor, né? Aqui em torno de 27%. Bom, agora estou medindo aqui os pulsos de comando gerados pelo IRF2111. Em azul eu tenho o pulso de gate do MOSFET superior. E em amarelo eu tenho o pulso do MOSFET inferior. Como eu estou medindo em relação ao ground, é comum a gente observar aqui uma tensão bem maior, né, no caso do MOSFET superior, porque ela está somada à tensão do capacitor de bootstrap. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a parte do dead time, né? Vou até aplicar um zoom aqui para a gente analisar se esse dead time está de acordo com o datasheet. Então vou pegar aqui o cursor e aí a gente coloca aqui entre um pulso, né, a borda de descida do MOSFET inferior, e a borda de subida do MOSFET superior.
E aí a gente vai ter aqui, ó, em torno de 680, 660. Se a gente for aqui no comecinho, vai dar certinho os 650 nanosegundos, como esperado, né? Para confirmar mais ainda o funcionamento do Bootstrap, eu estou medindo agora a tensão em cima do capacitor de Bootstrap, aqui no canal 2 em azul, e a tensão entre o gate e o source do MOSFET superior, aqui no canal 1. Então notem que essa tensão varia de 0 a 15 volts, e a tensão em cima do capacitor ela é bem estável, né? Também num valor aí próximo de 15 volts. Mas se a gente analisar apenas o ripple dessa tensão, vocês vão observar que ela varia, né, conforme o chaveamento aqui ocorre. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o acoplamento DC, e agora fica bem claro que no momento em que o pulso de comando vai para nível alto, ou seja, no momento que o MOSFET é acionado, a tensão no capacitor de Bootstrap cai, né, porque o capacitor se descarrega para acionar o MOSFET e manter o circuito polarizado. E depois, quando o pulso de comando vai para nível baixo, aí o capacitor se carrega novamente e a tensão dele volta para o valor inicial, né? E aqui a gente tem uma variação de tensão, né, um ripple de aproximadamente 100 mV. Né? A gente tem 50 mV por divisão, tem basicamente duas divisões aqui, que está em torno de 100 mV ou um pouquinho mais. Né? Agora notem o que acontece se eu utilizar um capacitor de Bootstrap com um valor muito baixo. Né? Eu substituí o capacitor de 220 nanofarad por um capacitor de 6.8 nanofarad, e aqui no canal 2 em azul eu tenho um ripple de tensão em cima desse capacitor. Né? Eu estou aqui com o acoplamento AC e observe que agora a variação nessa tensão é de aproximadamente 3 volts e no caso anterior era de apenas 100 mV. E o que isso impacta no circuito? Como o capacitor não consegue mais manter a tensão de Bootstrap, ele se descarrega muito rápido no momento de acionar o MOSFET. E aí a tensão entre o gate e o source agora não está mais variando de 0 a 15 volts, e sim de 0 a 11.8 volts aqui, medindo com o cursor, né? Embora essa tensão ainda seja suficiente para colocar o MOSFET na região resistiva, como ela é menor do que os 15 volts, provavelmente o MOSFET vai apresentar uma resistência RDS-on maior. Isso também aumenta, consequentemente, as perdas por condução. Existe aqui uma pequena discrepância entre esse valor medido e o valor calculado. Eu tinha projetado para uma tensão mínima gate source de 10 volts e resultou num capacitor de 10 nanofarad. Agora eu estou utilizando um capacitor de 6.8 e a tensão ainda deu um pouco acima de 10 volts. Isso ocorre porque os parâmetros que eu considerei nos cálculos, aqueles que eu obtive no datasheet, são válidos para determinadas condições de operação. Normalmente com correntes maiores, tensões maiores, ainda mais porque esses MOSFETs são para 400 volts, né? E aqui eles estão operando com 15 volts apenas, uma corrente praticamente insignificante. Então provavelmente a carga de gate e as correntes de fuga aqui nessas condições de operação são bem menores do que aquelas que eu considerei no cálculo. Então o capacitor de Bootstrap não está precisando fornecer tanta energia, digamos assim, né, para o circuito de comando. Por isso que a tensão aqui não caiu tanto. Agora eu exagerei um pouco mais e substituí o capacitor de Bootstrap por um capacitor de apenas 1 nanofarad. Observe que o circuito já não funcionou de forma adequada, né? Essa tensão de comando entre gate e source do MOSFET superior, né, deveria apresentar uma largura aqui até o final da divisão, né, praticamente. E olhem como ela está bem mais estreita e a amplitude é de apenas 5.6 volts, bem longe dos 15 volts que a gente está alimentando aqui. Bom, isso se deve à queda de tensão no capacitor de Bootstrap, então está quase próximo de 10 volts, o ripple de tensão em cima do capacitor de Bootstrap, e o pulso de comando está mais estreito do que deveria, devido à atuação da proteção do gate driver. Então, quando a tensão em cima do capacitor de Bootstrap apresenta um valor abaixo, né, de um limite inferior, né, um limite de proteção de subtensão, ele interrompe o pulso de comando e é o que está ocorrendo aqui nesse caso, né. Se a gente analisar essa tensão do capacitor de Bootstrap agora com acoplamento DC, aqui a gente tem 5 volts por divisão, então o capacitor ele se carrega até próximo de 5 volts, mas no momento de acionar o MOSFET, ó, ele cai aqui para próximo de 5 volts apenas. E isso está abaixo, né, da proteção de subtensão do MOSFET, do gate driver, né, e aí ele acaba interrompendo o pulso de comando do MOSFET. Bom, mas e se em vez de eu usar um capacitor de Bootstrap muito baixo, eu usar um valor muito alto, né, acima daquele valor calculado? Agora eu coloquei aqui um capacitor eletrolítico, né, de 22 microfarad, então está bem acima do valor escolhido de 220 nanofarad. E observe que o circuito funcionou corretamente, né? Então a gente tem a tensão entre o gate e o source aqui variando de 0 a aproximadamente 15 volts. A tensão em cima do Bootstrap está aqui com um valor médio também próximo de 15 volts, né, 14.6. E se a gente analisar o ripple de tensão em cima do Bootstrap, né, do capacitor de Bootstrap, a gente vai ter uma ondulação bem baixinha aí, né?
Então aqui eu estou com 20 mV por divisão e nem chega a isso, né? Então quer dizer que eu poderia utilizar um capacitor bem grande sem problemas, né? E aí nem precisaria me preocupar com cálculo, né? Só pegar um valor aí de 22 microfarads, 10 microfarads, está tudo ok, né? Será que é isso mesmo? Vamos fazer aqui mais uma análise. Para isso vou tentar pegar aqui o momento de inicialização do circuito. Então eu coloquei o trigger no canal 2, que é a tensão em cima do capacitor de bootstrap. Vou colocar aqui no modo single e alimentar o circuito. E olha que interessante, como o capacitor é bem maior, então ele vai levar mais tempo para atingir o regime permanente, né? E isso acaba causando mais perdas no resistor de bootstrap, no diodo de bootstrap, já que a gente precisa fornecer mais energia, né, para carregar o capacitor. Então durante esse intervalo vai estar circulando uma corrente maior, né, pelo diodo e o resistor de bootstrap, e vai gerar mais perdas consequentemente. E uma outra questão é que a tensão entre o gate e o source do MOSFET ela também varia conforme o capacitor vai se carregando. Como aqui no começo a gente tem uma tensão menor, aqui até menor que 10 volts, né? Então o MOSFET ele vai apresentar no começo uma resistência RDS-on maior, e isso vai gerar mais perdas aqui no MOSFET, né? Então dependendo da aplicação, se por exemplo a corrente de dreno no MOSFET for muito elevada, isso pode acabar gerando uma perda excessiva durante a inicialização do circuito, e, consequentemente, a queima do componente, né? Mas para deixar isso mais claro, vamos ali para a tela do computador. Para explicar melhor essa situação, eu simulei aqui o circuito para dois valores de capacitância. Aqui nos resultados, as formas de onda em azul foram obtidas com o capacitor de 22 microfarad e as formas de onda em verde com o capacitor de 220 nanofarad. Então no primeiro gráfico eu tenho aqui a dissipação de potência instantânea em cima do resistor de bootstrap e no segundo a dissipação de potência em cima do diodo de bootstrap. E observe como ela é muito maior quando a gente tem o capacitor de 22 microfarad. Então, apesar do pico durar pouco tempo, aqui apenas 0,3 milissegundos aproximadamente, ele chega aqui em torno de 15 watts em cima do resistor de bootstrap. E se isso não for considerado durante o projeto, a gente pode acabar danificando o resistor. O mesmo ocorre aqui no caso do diodo, a gente tem um pico menor, mas a dissipação de potência ela se mantém maior por mais tempo, né? Obviamente que durante o regime permanente a gente vai ter uma dissipação de potência similar ao caso com menor capacitância ou até menor, porque a gente vai ter uma variação de tensão menor em cima do capacitor. Mas durante a inicialização a gente tem esse problema aqui. Nesse terceiro gráfico eu tenho a tensão em cada um dos capacitores, né? Então, como a gente observou ali na prática, a tensão vai demorar mais tempo para atingir o regime permanente quando a gente tiver um capacitor maior. E a consequência disso é que aqui no MOSFET, se a gente observar aqui no início, a gente vai ter uma dissipação de potência em condução maior para o capacitor de 22 microfarad. Então essa aqui de 2,26 watts seria dissipação em condução para o caso com capacitância menor. E para o outro capacitor, se a gente analisar aqui, essa dissipação de 3,46 watts. Então a gente tem 1,2 watts a mais de dissipação. E aqui eu estou falando de uma corrente relativamente baixa, né? Acho que eu coloquei aqui 10 amperes, se eu não me engano. Mas em casos de conversores de maior potência, né, essa diferença pode ser prejudicial ao semicondutor, caso a gente não considere essa dissipação, né, durante a inicialização do conversor. Bom, então resumindo tudo que foi abordado no vídeo de hoje, eu apresentei para vocês duas soluções muito utilizadas aí para aplicações com MOSFETs na configuração half bridge. Então a gente tem o CIR2110 e o CIR2111. Cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, o IR2110 suporta a lógica TTL, a gente consegue separar a alimentação da parte lógica e da parte de potência. Ele também tem um pino de shutdown, onde a gente pode implementar circuitos de proteção para desabilitar os pulsos de saída. No entanto, ele não gera o dead time interno, então a gente precisa já fornecer os sinais PWM com o dead time. Já o IR2111 tem a vantagem de gerar o dead time interno de 650 nanosegundos, porém ele não possui o pino de shutdown e também ele não suporta uma lógica TTL. Então a gente já precisa fornecer um sinal PWM com uma tensão acima aí de 10 volts. Além disso, também apresentei para vocês toda a metodologia para a gente projetar esse tipo de circuito, desse gate driver com um capacitor de bootstrap. Então é necessário fazer esse projeto com bastante atenção, porque como vimos na prática, se a gente não considerar um valor de capacitância correto, o circuito não vai funcionar de forma adequada. Então se esse vídeo foi útil para você, deixe um like aqui para que o YouTube recomende ele para mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos vídeos sobre esse assunto.